Agora nós vamos para o slide 4 e nós vamos falar sobre os fatores extrínsecos, sobre os fatores externos que podem influenciar no crescimento dessa criança. E aí, o primeiro fator que vocês vão ver aí é a alimentação. Então a gente sabe que logo quando o bebezinho nasce, ele usa 32% de toda a reserva energética dele diretamente para o crescimento. Isso para vocês verem quanto é importante a alimentação para o crescimento. E não só a quantidade do alimento ingerido, mas também a qualidade. Por quê? Porque as células precisam de nutrientes para crescer e se desenvolver. Também a gente tem que olhar a frequência da alimentação dessa criança. Então a criança ela está tendo o quê? Picos de crescimento. Essa criança ela está crescendo numa velocidade muito acelerada. Então essa criança ela precisa de uma alimentação, né, regular, uma alimentação frequente. A consistência do alimento também é importante, né? Você não vai dar arroz, feijão e carne para um bebezinho de 6 meses, assim como você não vai dar papinha para uma criança de 10 anos. Então, a consistência do alimento também é importante para um bom crescimento dessa criança, principalmente para a dentição dessa criança, para a mastigação e para a dentição dessa criança. Então, a alimentação ela é importante não só pela quantidade, mas também pela qualidade, também pela consistência e também pela sua frequência. Tá bom? O próximo item que vocês vão ver aí nos fatores extrínsecos são as infecções. Isso por quê? Quando a criança tem um quadro de infecção, ela vai apresentar também um quadro febril, né? Então o corpo ele responde a infecções, né, com a febre. Então o que acontece? Quando esse estado febril ele chega a 38 graus, né? A cada grau que ele aumenta acima de 38, ele demanda 20% a mais de energia do nosso corpo do que o normal. Então imagine, se a criança está com 39 graus, ele vai demandar 20% a mais de energia para o nosso corpo. Assim como se ele estiver com 40 graus, ele vai demandar 40% a mais de energia para o nosso corpo. Isso por quê? Porque o nosso corpo ele vai precisar dessa energia para combater essa infecção e para manter o nosso corpo, nosso organismo funcionando adequadamente. Então, vocês imaginam, uma criança quando ela está doentinha, ela não se alimenta direito. Ela já não se alimenta direito, porque geralmente ela está prostradinha, ela não se alimenta direito. Isso quando ela não tem aí adicionado ao quadro dela o vômitos e náuseas, porque é aí que ela não se alimenta mesmo. Aí você imagina um corpo demandando 20% a mais de energia a cada grau centígrado acima de 38 e uma criança que não come, né? Então, o que isso pode acontecer, se isso acontecer, óbvio, repetidas vezes num tempo mais prolongado? Pode prejudicar o crescimento dessa criança, porque ao invés dessa demanda energética estar indo para o corpo dessa criança para o crescimento, está indo para combater essas infecções. Então, isso pode prejudicar num bom crescimento dessa criança, tá? Então, muito cuidado com as infecções. É muito importante que a gente oriente aí os pais a manter a carteirinha de vacina em dia, né? Para, óbvio, ter o mínimo de infecções possíveis, né? Para evitar aí essas alterações no crescimento que podem vir a acontecer se essa criança tiver infecções repetidas vezes, tá bom? Bora lá então, no próximo fator extrínseco aí que a gente vai ver no nosso slide é a higiene. Então, por que a higiene pode prejudicar em relação aí ao bom crescimento dessa criança? Então, imagine vocês, uma criança que não tem uma boa higiene corporal. Uma criança que mora num lugar onde não há rede de esgoto, onde não há coleta de lixo, onde não há saneamento básico, essa criança está suscetível ao quê? Infecções, né? Infecções gástricas, infecções intestinais, infecções cutâneas, infecções pulmonares. Então, essa criança suscetível a essas infecções pela falta da higiene, né? Ela volta lá no problema da infecção que a gente acabou de falar, na grande demanda aí de energia pelas infecções e na falta de demanda energética para o crescimento do corpo dessa criança, tá bom?
O próximo a gente vai falar sobre os cuidados gerais. Então, o principal cuidado geral, na verdade, com a criança é levar essa criança ao pediatra regularmente. O pediatra que vai orientar em relação a todos esses outros itens que eu falei, sobre alimentação, sobre higiene, sobre, né, o calendário vacinal. Se essa criança também tiver alguma alteração que possa provocar aí um déficit no crescimento dela, e claro, se essa alteração, se essa patologia, né, tiver um tratamento, esse médico vai fazer um diagnóstico, vai instaurar um tratamento, e isso, óbvio, pode melhorar muito o quadro dessa criança também, tá bom? Então, fatores extrínsecos, entenderam? Alguma dúvida? Deixa aí para mim.